Tudo bem, galera? Eu me chamo Wander Filho Pavão, eu sou bibliotecário daqui do Distrito Federal. Estou atendendo ao convite da professora Daniela em compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória enquanto bibliotecário. Pois bem, eu sempre atuei em biblioteca escolar. Essa é a minha trajetória profissional. Eu me formei na Universidade de Brasília e logo que eu saí já fui trabalhar em uma biblioteca escolar. Mas eu também tenho uma experiência de uma gestão atuando como gestor público, como diretor do sistema de bibliotecas públicas do Distrito Federal. Por que isso é importante e por que deu certo para mim na minha trajetória fazer parte desses dois caminhos, desses dois métiers? Primeiro porque eu acho que, guardadas as especificidades, a biblioteca pública e a biblioteca escolar, existe algo de muito transversal entre elas. E isso foi algo que eu percebi quando eu comecei a atuar como gestor. Importante para mim foi perceber que logo que eu comecei a atuar como bibliotecário escolar, aquilo não servia para mim. Tudo que eu havia estudado nos bancos de escola da universidade era insuficiente, né? Realmente eu não conseguiria atingir a minha missão como bibliotecário, formador, mediador de leitura, promotor de leitura, mediador cultural, se eu tivesse seguido só as coisas que eu aprendi. Uma coisa que foi muito importante para mim, na minha trajetória na universidade eu fui super curioso. Isso fez com que eu fosse navegar por várias áreas. Isso me deu um instrumental para quando eu começasse a atuar numa biblioteca escolar, eu entendesse um pouco da dinâmica, entendesse um pouco das áreas, entendesse um pouco da minha missão propriamente dita dentro daquele espaço, ter consciência de educador. Isso foi importante pra caramba. Então, um conselho que eu deixo: seja curioso, vá para todas as áreas, não se restrinja, não seja só um especialista. Se você tiver afim de trabalhar numa biblioteca escolar, existe um campo vasto, a gente tem uma legislação que está longe de ser cumprida, então tem um desafio enorme para os próximos anos e você pode ser um bibliotecário, uma bibliotecária que vai fazer a diferença dentro de uma escola. Então essa é uma das coisas. Uma outra coisa que foi muito importante para mim foi perceber que dentro de uma escola eu tive que desenvolver uma série de habilidades que foram muito caras para mim quando eu comecei a atuar numa biblioteca pública, na verdade atuar como gestor público, porque projetos culturais, projetos educativos, todos tinham pressupostos pedagógicos e isso foi um instrumental poderosíssimo para que eu tivesse segurança na hora de propor, na hora de atuar, na hora de fazer as mediações. Então isso é absolutamente transversal e eu faço votos de que se você for um bibliotecário trabalhar numa biblioteca pública e que se você tiver a sorte de não sentar no espaço só de catalogação, de classificação, que é muito bacana, mas você poder desenvolver um pouco mais das suas habilidades, preste atenção que realmente existe algo de muito transversal com a biblioteca escolar e você pode aprender muito com isso. Outra coisa que eu acho fundamental e uma coisa que eu tive que correr atrás porque eu não tive essa formação é que para atuar na gestão pública, na administração pública, eu precisava entender de administração pública e precisava entender como é que eu poderia ser um gestor melhor para uma situação que não é tão boa no Brasil. No Distrito Federal não é diferente. A gente tem muitas coisas bacanas aqui, mas temos enormes desafios. E eu precisei correr atrás, precisei aprender sobre administração pública e sobre gestão pública. Eu acho que se você também tiver a oportunidade de atuar como bibliotecário escolar, em biblioteca pública, você deveria correr atrás, já agora na graduação, e procurar matérias e disciplinas que possam te instrumentalizar do que é a administração pública, como atuar na administração pública, entender a legislação, os ritos, os processos, porque para a gente ser criativo a gente precisa entender esse processo. Não adianta a gente vir com a nossa administração clássica para tentar intervir dentro de um cenário de administração pública que é muito específico e que tem sua própria dinâmica. Então é um conselho que eu deixo, acho que é super importante a gente correr atrás desse conhecimento enquanto na graduação. Depois da graduação com certeza você vai procurar isso também. Eu não falei, mas eu participo também de uma rede ibero-americana de bibliotecários criativos e inovadores.
é o INELI Iberoamérica, que é promovido pela Bill e Melinda Gates Foundation e também pelo CERLAUC, que é que está conduzindo esse processo aqui na América Latina e no Caribe, que é o órgão da Unesco responsável por promover o livro, a leitura, a literatura aqui no Caribe e na América Latina. E esse processo de formação de 2 anos, eu fui para Madrid, agora estou indo para Bogotá, e fui escolhido com mais 3 colegas aqui do Brasil nesse processo seletivo. Está sendo muito bacana, incrível esse processo, e é uma formação que me reafirmou muitas coisas bacanas, de que eu estava no caminho certo, do que eu deveria estudar, do que eu deveria desenvolver, que competências e habilidades, e está mostrando que o caminho para onde a gente deve seguir, se a gente quer ser realmente bibliotecários e bibliotecárias inovadoras, criativos nesse processo todo de mudança, está mostrando que a gente precisa estar antenado e de que as coisas não vão parar de mudar. Isso é um processo sem volta. Então, para ser criativo e inovador daqui para frente, tanto na biblioteca escolar como na biblioteca pública, a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo. Eu estou fazendo também um outro processo de formação com o Instituto Goethe, que vai dar um curso agora de 3 meses sobre organizações culturais. A única certeza que eles dão, é incrível o curso, já fiz uma vez, a única certeza que eles dão nesse curso, nessa disciplina, é que a transição é a única certeza. Então, tenha certeza que você não terá certeza de nada daqui para frente. É preciso você estar antenado, você estar antenada e estar sempre procurando saber o que é tendência educativa, o que é tendência educacional, que propostas inovadoras têm a ver com gestão pública e administração pública, e não pare nunca de estudar. A graduação é o princípio, depois dela está começando, então você não pode parar de estudar, não pode parar de procurar informação. E por último, eu queria deixar só um toque. Gente, acho que pelo nosso processo histórico, educacional no Brasil, a biblioteconomia tem ou tinha um perfil, e agora eu acho que está mudando um pouco, de pensar sempre nos nossos próprios instrumentais, nas nossas próprias referências. A minha dica é: não leve isso tão a sério, as coisas são extremamente fluidas, a gente precisa ser um profissional holístico. Exatamente, o que parecia ser uma coisa etérea, meio a quase bicho grilo no passado, se concretizou como uma tendência futurística. Então, tudo está interligado, preste atenção que todos os campos do conhecimento têm a contribuir, todos têm referências, têm autores e autoras incríveis e pensadores magníficos. Então, tente absorver isso daí, esse é o melhor conselho que eu deixo para vocês. Obrigado pela paciência, por ouvir um pouquinho da minha história. Queria agradecer a professora Daniela, companheira de liga bibliotecária, obrigado pelo convite. E é isso, eu estou à disposição, qualquer coisa a gente se encontra na web. Um abraço e boa disciplina!